Conselheiros, em continuidade à nossa sessão da parte da tarde do dia 12 de julho, estamos trazendo processos da sessão de amanhã de manhã, do turno de amanhã de manhã, para agora, tá? Para adiantar. Então, passamos agora para o item 17 da pauta, recorrente Multigran S.A., interessado Fazenda Nacional, também de minha relatoria. O processo também está na pasta. No ar. É o seguinte, recurso do contribuinte, o acordo 1402-002882. Então, aqui eu coloquei o dispositivo, a ementa transcrevi abaixo, a questão é de perda no recebimento de crédito. Nós já tivemos oportunidade aqui de julgar o Mores, mas aí é uma outra concepção. O sujeito passivo foi cientificado dessa decisão, como comprova o termo de ciência, e apresentou recurso especial. Então, aqui a matéria é a inexistência de prazo para a dedução das perdas no recebimento de créditos. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a contribuinte registra que o nono da nova 430 estabelece que a dedutibilidade das perdas com recebimento de créditos contra si é sujeito ao atendimento de dois requisitos: transcorrer do recurso de determinado período mínimo de tempo e procedimentos para cobrança, uma vez que comprovados, autorizam a dedutibilidade. Acho que tem algum microfone ligado. Observa que a Lei 9.430 veicula tão somente as condições mínimas para que o contribuinte possa considerar dedutíveis as perdas nos recebimentos de crédito, o que significa que o contribuinte poderá sempre deduzir a perda posteriormente, sobretudo porque a fixação dos prazos estabelecidos no nono, da aludida 9.430, impõe obrigatoriamente a aplicação da norma de dedutibilidade para exercício diverso daquele que ocorreu a despesa. Nesse sentido, se a própria redação do nono obriga que o contribuinte adote a conduta de deduzir a perda em exercício posterior ao da apuração da receita, constata-se de imediato a ilegalidade e impropriedade da exigência do IRPJ da CSL, amparada no entendimento de que despesas com perdas no recebimento de crédito concernentes ao ano de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 não poderiam ser deduzidas em 2011. E prossegue. Aí eu transcrevo aqui abaixo. No final, o pedido, aí a recorrente confia que o presente recurso seja conhecido em virtude de demonstração da divergência e entre o recorrido e os paradigmas, e para que seja parcialmente reformado o acórdão recorrido, cancelando-se o item da atuação referente à dedução das perdas nos recebimentos de crédito. Pelo despacho de admissibilidade, o recurso foi dado seguimento, também aqui eu transcrevo, também sigo. A PGFN foi intimada do recurso e do despacho e apresentou contrarrazões. Preliminarmente, contesta o segmento do recurso por entender que o contribuinte não se desincumbiu com êxito do ônus de demonstrar de modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria, pois, segundo alega, em relação a todos os pontos objeto de insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio ocorreu entre os casos com molduras fáticas semelhantes. Acredita que o recorrente não demonstrou similitude fática dos casos concretos cotejados, de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo sentido, os colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas. E, então, com relação a essa preliminar, concluiu. Aí eu transcrevo. No mérito, adota e reproduz inteiramente as razões da autoridade de primeira instância, bem como parcialmente os fundamentos de decidido recorrido, e requer, ao final, seja negado o seguimento ao recurso interposto, caso contrário, no mérito, seja negado o provimento ao recurso. Bom, quanto ao conhecimento, a contribuinte foi cientificada da decisão, né, tempestivo. A PGFN discorda em contrarrazões do conhecimento do recurso por entender que a recorrente não demonstrou a divergência. Os paradigmas indicados não trataram de casos semelhantes ao presente e que a defesa não demonstrou a legislação tributária que estaria a receber a interpretação divergente. Então, vou começar por essa última alegação. Aí eu entendo que não. O RICAF deixa claro que a legislação que está sendo interpretada de forma divergente
não tem de estar necessariamente expressa no apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual arcabouço jurídico que está sendo tratado. O que, no presente caso, ficou claro. Trata-se da legislação que permite a dedutibilidade com perdas de crédito. Mais especificamente, o artigo 9º da 9430, regulamentado pelo artigo 340 do Rio 99, perfeitamente identificado pela recorrente no recurso especial, de forma que trata-se de alegação desprovida de fundamento. Né? Quanto à demonstração da divergência, também é possível verificar que a recorrente realizou o cotejo analítico, comparando trechos do voto proferido com o acordo no recorrido com os paradigmas. Né? No que respeita à alegação de que os paradigmas não tratam de fatos similares, aí eu vou analisar. No presente caso, houve a glósia de perdas com recebimento de créditos em razão de dois fundamentos. Perdas deduzidas nos anos calendários posteriores, despesas com perdas no recebimento de crédito de exercícios anteriores à apuração do ano calendário de 2011, procedimento considerado incorreto em desacordo com as normas e princípios contábeis. Perdas cujos requisitos não foram comprovados. Tratam-se de créditos incobráveis e referem-se a diversas perdas no recebimento de crédito que poderiam ser apropriadas no ano calendário de 2011. Porém, não foi apresentada a documentação comprobatória que demonstrasse o atendimento aos requisitos legais para a apropriação dessas perdas como despesa. Não comprovou a manutenção de cobrança administrativa nos casos de créditos de 5 e 30 mil vencidos há mais de um ano, bem como não comprovou os procedimentos judiciais para o seu recebimento nos casos dos créditos acima de 30 mil vencidos há mais de um ano. O valor de 2.708.444,73. Quanto aos créditos incobráveis, o recorrido registrou que, sem a observância dos requisitos estabelecidos na lei, não se pode admitir sua dedução sobre a parcela das perdas de anos anteriores, fixou entendimento no sentido de que a recorrente deveria ter deduzido a perda no momento em que a legislação autoriza, e que, ao deixar de fazê-lo no momento oportuno, violou as leis contábeis e optou por apropriar as despesas somente no ano em que apurou o lucro para poder reduzir. Então, observe-se. Aí eu transcrevo aqui. E aí, quanto ao primeiro paradigma, trouxe a seguinte emenda. Aí pela emenda, perdas no recebimento de créditos de incorporada, dedução pela incorporadora, inexistência de prazo. Então, aqui no caso, o Banco Boa Vista, Interatlântico, celebrou em 99 contrato de cessão de créditos com o sujeito passivo Boa Vista Securitizadora, cedendo a este último os saldos contábeis das contas de empréstimos e financiamentos do Banco Boa Vista, tendo a Boa Vista Securitizadora registrado em 99 a adição do valor a título de provisão para perdas com operação de crédito. Em 2004, a Boa Vista Securitizadora foi incorporada pela Securitizadora Interatlântico, que posteriormente passou a denominação de Securitizadora Rubi. Assim, o saldo da provisão para as operações de crédito, no valor de 250 da Companhia Securitizadora Boa Vista, foi transferido para o ALUR da Securitizadora do Rubi, parte B, provisão para operações de crédito. Em 2005, a Rubi promoveu as exclusões referentes à dedutibilidade das perdas com operações de crédito. Para demonstrar a situação fática apreciada por essa visão paradigma, aí eu realcei aqui, né, os fatos. Né? Narra a fiscalização que a contribuinte apurou o lucro real trimestral. Né? De acordo com o termo de verificação, os valores excluídos se referem a perdas de recebimento de crédito originais de contratos de cessão de crédito. E houve créditos firmados entre o Banco Boa Vista e a Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Boa Vista, incorporada pela Rubi, conforme ata de 2004, então 12 de 2004, cujos vencimentos ocorreram em 95, 96, 97, 98. Aí registrou o auditor que, por ocasião da incorporação, a Companhia Boa Vista realizou exclusão parcial de 26 milhões a título de reversão de provisão para operações de crédito, transferindo integralmente o saldo para a incorporadora. Concluiu a autoridade lançadora que a conduta consistente em transferir o saldo das perdas registradas pelo Boa Vista para a Rubi e excluir do lucro apurado combinou o efeito fiscal diverso daquele que teria resultado caso a Boa Vista incorporada tivesse procedido à exclusão das perdas das operações do crédito
ao tempo que preencheu as condições legais. Então, sobre tais fatos, o voto proferido no paradigma manifestou-se no sentido de que o parágrafo 4º do 10 da 9.430, base central daquela autuação, sequer teria aplicação ao caso e que não haveria prazo fatal para que o contribuinte pudesse deduzir com perdas definitivas de créditos, em relação aos quais já tivessem sido observados todos os requisitos impostos pela lei, como valor, prazo de vencimento, procedimentos administrativos e judiciais. Aí eu trago aqui mais uma parte. Observa-se que no paradigma, o sujeito passivo já havia adquirido o direito ao registro das perdas definitivas com créditos. Todos os requisitos expressos na lei foram atendidos, como prazo de vencimento, implemento da cobrança administrativa, bem como providenciou os procedimentos judiciais. Ocorre que o sujeito passivo não registrou as perdas definitivas no momento oportuno, quando já implementados todos os requisitos, e o fez somente após a incorporação da RUBI. No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a créditos incobráveis, a respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições. Então, está um passo antes do prazo de vencimento, início de manutenção. A maior parte do valor glosado diz respeito a créditos em relação aos quais a autoridade não contestou a observância dos requisitos legais, mas tão somente o fato de terem sido deduzidos em períodos posteriores, violando disposições contábeis. Portanto, realmente não vejo conjuntos fáticos semelhantes entre o recorrido e o primeiro paradigma ao citado. Os casos são diversos. Não há como realizar teste de aderência e concluir como colegiado paradigmático decidiria a situação posta nos presentes autos, dadas as particularidades que estão envolvidas nas circunstâncias do paradigma. Então, nesse primeiro paradigma, eu não conheci. Quanto ao segundo paradigma, esse já foi descartado no próprio despacho, e eu concordo com isso. Veja-se a emenda. Aí, está aqui, perda verificado que o lançamento a destempo da perda do recebimento de crédito em exercício seguinte, aquele que houve a receita, deu-se por conservadorismo para assentar o lançamento da perda em bases mais vigorosas, e não havendo prejuízo ao fisco na indicação segura de que o atraso foi praticado com base em planejamento tributário, tendo por objetivo reduzir o lucro do ano calendário do lançamento da perda. Então, aqui nesse paradigma foi aventado que houve um planejamento tributário. Nesse caso, o sujeito passivo foi acusado de estoque de perdas, né? Acumular créditos com o cliente, de acordo com a sistemática estabelecida na nova, já poderiam ter sido baixados com perdas efetivas. Para a acusação fiscal, a interessada constituiu, nos anos 2002 a 2005, um verdadeiro estoque de perdas, o qual foi integralmente excluído no LAU no ano de 2006. O procedimento teve o propósito de reduzir a carga tributária ao computar-se as perdas acumuladas no momento mais favorável, de forma a evitar a limitação legal dos 30%. O voto condutor do paradigma assentou que a acusação fiscal foi no sentido de que houve planejamento tributário, fundamentou-se em mera suposição a partir de uma equivocada interpretação dos fatos. E analisando todos os dados e elementos, concluiu que não haveria um prazo máximo para apropriação de despesas com perdas de crédito, exigindo a legislação apenas o implemento de determinadas condições para sua dedutibilidade. Então, aqui eu também trago os trechos, né, realcei, depois eu vou tirar isso, só para chamar a atenção dos conselheiros aí. Bom, aí eu sigo. Como se vê, este paradigma também possui contexto fático distinto do que se encontra nos presentes autos. Então, em razão do exposto, não conheço do recurso especial da contribuinte. O primeiro é bem distinto, né? O segundo poderia ter alguma similitude, mas o fundamento de base dele é realmente a oscilação de lucro-prejuízo que vem depois da postergação, né? Acompanho. Matosinho, pode falar. Eu só fiquei curioso porque você analisou o paradigma descartado. Eu imaginei que a não ser que houvesse agravo, a gente não entrava no mérito do paradigma descartado. Eu fiquei com essa dúvida, mas eu não sei. Eu fiquei com essa dúvida porque, na verdade, poderia haver aqui no colegiado, porque a gente faz a admissibilidade, mas o conhecimento é aqui, né? Então, a gente pode, tendo o paradigma e o contribuinte ter apresentado recurso especial, alguém aqui no colegiado podia entender diferente. Pode, não pode? Acho que não. Eu achei que pudesse.
Bom, pode falar, Tanto que a doutora. gente não analisa o que não foi feito pelo presidente. Ah, entendi. A gente Bom, não, eu até já analisei aqui, então. a gente Não não tem posso tirar. competência, né? Então, porque a competência ela só seria nossa se o agravo determinasse, entendeu? Então, se a presidente não determina por agravo, a gente não tem competência. Não, então tá. Então foi descartado, foi descartado. Então, melhor, facilita o meu trabalho. Então tá. Pode falar, conselheira Lívia. Eu ainda estou analisando só o voto, não analisei o TVF ainda. Mas a gente está tratando de duas glosas. Perda que foi deduzida em momento errado e perda que não tem comprovação dos requisitos da 9430. É isso? Porque se for... Duas situações. Tá. Porque se for isso, esse paradigma, ele realmente não se aplica para os créditos incobráveis. Mas, para os créditos que só foram deduzidos em ano calendário errado, segundo a fiscalização, ele é exatamente o caso. Ó, Não, porque até... é E. São duas situações. A glosa de perdas em razão de dois fundamentos. As perdas deduzidas nos anos posteriores e as perdas cujos requisitos não foram comprovados. Então, são créditos incobráveis. Na verdade, é o conjunto. É o mesmo valor, R$100, ele deduziu em momento errado e, além disso, não comprovou. Exatamente. Porque duas parcelas. Não, são duas parcelas. Uma de 10.180.000 e outra de 2.708.000. Coisa diferente. Então, tá. Aí, sobre o valor que é incobrável, que não foi requisito, isso é aspecto fático. Seria trazer um paradigma é até difícil disso, porque é questão de fato mesmo. Né? Mas a questão de momento em que deve ser deduzido, até o caso do paradigma que fala, você deixou para deduzir depois que incorporou, e você deduziu no momento errado. Então, eu acho que questão do momento, me parece, eu precisaria de um pouco mais de tempo para analisar o paradigma, eu só estou no voto, eu não olhei só estou no seu voto, que está muito bem demonstrado aqui os trechos e tal. Então, mas me parece que o paradigma trata exatamente disso, de que o paradigma diz, o voto proferido no paradigma manifestou-se no sentido de que o parágrafo 4º sequer teria aplicação e que não teria, além disso, não teria um prazo fatal para que o contribuinte pudesse deduzir como perda. Então, assim, não existe um prazo fatal. O paradigma está dizendo prazo fatal. E o recorrido está dizendo que você tem que deduzir num prazo específico. O paradigma está falando mais de perda do direito. É outra situação, a meu ver, né? Tem que deduzir naquela data. Tá, entendi. Desculpa meu pensamento. Não, tranquilo. Tá. Vamos lá, aqui tem um pessoal, vamos lá, Caio, vou por aqui pela ordem. Caio, Edeli quer falar ainda, e Fernando. Eu estou compreendendo, pelo recurso especial dele, que a divergência é só quanto ao momento, quanto à glosa fundamentada no momento inapropriado. E, especialmente, existe uma argumentação de que nos períodos onde ele não deduziu, ele teve prejuízo e deixou para deduzir só quando tinha lucro. Por isso que eu acho que esse primeiro paradigma aí, ele não, ainda que ele discuta momento, ele não discute momento nessas condições fáticas, de que o segundo paradigma vai falar que é planejamento tributário, né? que é indicativo de planejamento tributário. Mas o segundo paradigma vai desqualificar porque ele reúne um conjunto de operações para deduzir depois, e deduz em períodos onde ora ele tem lucro, ora ele tem prejuízo. Então, aí você tem uma dessemelhança fática significativa, segundo o paradigma já afastado. Agora, a discussão aqui é muito peculiar, é nessas circunstâncias, de você deixar de deduzir e deixar para deduzir quando você tem lucro, e assim você quebrar a trava de 30% de compensação. Então, aí, por isso, eu já concordei de plano com o primeiro paradigma na análise da presidente. Ok. Conselheiro Fernando, depois conselheiro Caio. Vamos lá. Não, presidente, eu ia comentar justamente o que a conselheira Edeli comentou a respeito do primeiro paradigma, então já me deu por satisfeito. Ok. Conselheiro Caio. Não, presidente, já baixei a mão também.
Então, vamos lá. A conselheira Edeli mantém o voto. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Sim, estava muda, né? Só o voto, a relatora vai tirar a parte que analisa o paradigma? Vou. Só me deixa um pouco na dúvida. Me parece, o recurso é só sobre... O recurso não é sobre créditos incobráveis. Não. O voto está falando das duas coisas, está falando da parcela, crédito incobrável, me deixa numa leitura desatenta que ele está querendo recorrer das duas coisas, e a minha primeira posição seria, peraí, créditos incobráveis com certeza não, no outro vou analisar, talvez conheça, talvez... Assim, eu só vou pelas conclusões, porque eu fiquei um pouco em dúvida em como... Agora está bem claro do que está explicado aqui, do contexto realmente é bem diferente, mas eu acompanho a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho a relatora. Conselheiro Mantosinho, desculpa, como vota? Acompanho a relatora também. Conselheiro Alexandre, como vota? Também com a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Então, negado conhecimento por unanimidade, doutora Lívia, conclusões. Eu também vou pelas conclusões, Andréa. Eu tive a mesma dúvida da Lívia. Ok. Edeli e Lívia, conclusões. Lívia, quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha? Gente, abaixa. Presidente, Matosinho está congelado, é só para mim? Eu não vou aguentar. Ele congelou de novo. Matosinho, você está ouvindo a gente? Um problema com a rede dele, né? Presidente, o Matosinho está reclamando de alguma coisa, dá uma olhada, ó. Não, eu vou parar, vamos esperar ele voltar. Vou avisar aqui. Não, vou fingir que a gente está no... Nós encerramos o julgamento esse aqui? Encerramos, né? Encerramos. Mas só deixa o Matosinho voltar, acho que agora ele voltou. Encerramos o 17, porque o Matosinho já tinha votado, né? LCU, conclusões, Edeli e Lívia. Ver se ele volta. Aí a gente passa agora para o 21, que é o doutor Caio. Não estou ouvindo vocês. Estão É ouvindo? que a gente não está falando. E agora? Agora sim.
Eu entrei pelo navegador, o aplicativo está dando pau. Vamos ver se pelo navegador vai melhorar. Você está sem som, Andréia. Eu não estou ouvindo a Andréia, por isso que... Você votou, Matosinho, você votou, NCU, já proclamei o resultado, tá? Processo número 17, você votou, né? Você me acompanhou, tá certo? Tá. Então, a Edeli e a Lívia votaram pelas conclusões, tá? Agora vamos passar para o item 21 da pauta de relatoria do conselheiro Caio, a recorrente à Fazenda Nacional interessada em Drogaria Carvalho e Canaã Limitada. Então, conselheiro, quando o senhor estiver pronto, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do acórdão 1201, final 979, sessão de 11 de junho de 2019, complementado pelo acórdão 1201, final 689, de março de 2020, ambos da primeira ordinária da segunda Câmara, que deram provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte. Trago aqui a ementa de ambos, naturalmente, o segundo é de embargos. Em resumo, a contenda tem como objeto as ações de IRCS, contribuição ao PIS, COFINS e INSS na modalidade simples, do ano calendário 2004, exigidos dentro desse regime, ao regime do Simples Federal, sob acusação de omissão de receitas, apurada com base no artigo 42 da 9430, com agravamento da multa de 50% da sua carga, culminando numa penalidade de 112,5. Registro que, desde já, o celeuma que prevaleceu é a possibilidade do conhecimento da matéria de multa agravada de ofício pelo colegiado ACO e o mérito do afastamento desta mesma multa agravada. Trago aqui o relato do recurso, do acórdão do recurso voluntário. Como vista da RJ, negou o provimento à impugnação apresentada, tendendo ser integralmente procedente o lançamento. Conformada, a recorrente vem ao CARF por recurso voluntário, reiterando seus argumentos, defendendo a nulidade da autuação e a caducidade dos créditos tributários. Inicialmente, a primeira turma ordinária da segunda Câmara determinou uma diligência, por meio da resolução final 392, para que se apure com exatidão os depósitos bancários e que cruzasse isso com os livros do contribuinte, basicamente referente ao mérito, né, do processo, que não está sendo julgado agora, não existe referência nenhuma. Quando do retorno e efetivo julgamento do recurso voluntário, a turma ordinária entendeu pelo seu provimento parcial apenas para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo para o patamar ordinário de 75%. Logo depois foi interposto embargos, né, foram postos embargos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, alegando que não poderia ter sido apreciada a matéria referente à multa agravada, uma vez que não foi aduzida pelo contribuinte no seu recurso voluntário. Acatados os aclaratórios, foi proferido o acórdão final 689, acolhendo o apelo fazendário, mas trazendo fundamentação jurídica, suprindo a omissão e fundamentando de por que poderia e foi feito o conhecimento dessa matéria de multa agravada de ofício. Então, não teve efeitos infringentes, foi mantido o afastamento ex ofício da multa agravada. Na sequência, foi interposto pela Fazenda Nacional o recurso ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio jurisprudencial, trazendo arestos paradigmas em que primeiro se entendeu pela impossibilidade do conhecimento do tema de multa de ofício, né, de ofício, e a possibilidade de aplicar multa agravada em razão do simples não atendimento à fiscalização, que é o mérito da aplicação da multa. Processado apelo especial, esse foi admitido nas suas duas matérias, conhecimento de matéria não impugnada e aplicação dessa multa majorada. Em seguida, procedeu-se a intimação da contribuinte que não ofertou contrarrazões. Em seguida, veio para a relatoria desse conselheiro, presidente. Passando a admissibilidade, reitera-se a tempestividade do especial fazendário. Ele é processado nos termos do 67 do anexo 2 vigente. Como mencionado, a contribuinte não questiona o apelo fazendário contra razões, assim considerando o silêncio quanto ao conhecimento do recurso especial, uma simples análise do primeiro paradigma 9303-8207, para questionar a matéria da impossibilidade de conhecimento ex ofício do tema de multa agravada, fica evidenciada a similitude fática e a notória presença de divergência em relação aos acórdãos recorridos. E o mesmo ocorre com os dois paradigmas 9101, final
456 e final 997, que demonstram também a similitude fática com o caso e a divergência no que tange a aplicação e manutenção da multa agravada por falta de apresentação de documentação solicitados à fiscalização. Então, desse modo, presidente, eu voto por conhecer o recurso fazendário na sua integralidade. Passando ao mérito, em relação à primeira matéria, conhecimento de tema não impugnado referente à imputação de penalidade na sua forma majorada. A recorrente alega, em suma, palavras da Procuradoria. Cabe destacar que a penalidade não pode ser considerada matéria de ordem pública, logo não caberia exame por parte da turma quo, tendo superado a preclusão nos termos do artigo 17 do Decreto 7235, acrescenta ainda a ilustre procuradora que a presente demanda é delimitada pelos contornos que foram dados pelo contribuinte em sua defesa, seus pedidos e o fundamento em que se baseia, e conclui que o órgão julgador, ao apreciar a legalidade do ato administrativo, deve decidir também de acordo com a matéria expressamente inserida no recurso voluntário. Minhas palavras, pois bem, considerando as alegações recursais da Fazenda Nacional em relação a tal matéria, primeiro temos que, no que tange ao pedido, a contribuinte, em todas suas defesas trazidas nos autos, ela pleiteou a extinção total do crédito tributário, defendendo sua improcedência também integral, dessa cobrança, né, não havendo, então, em termos de pleito, parcela de concordância com qualquer partícula da imposição procedida pela Fazenda. Mas realmente reconhece-se que não houve um argumento específico para o cancelamento pontual da multa majorada prevista no 44, parágrafo 2º da 9430. No outro giro, fica claro que o elemento central em torno do qual orbita a questão sob escrutínio é a apreciação ex officio da aplicação da multa agravada ao final da fiscalização, tratando como matéria de ordem pública pelo recorrido, o que agora vem a recorrente combater. Como dito, nos acórdãos de embargos, a ilustre relatora, acompanhada pela maioria do colegiado, entendeu que, em resumo, ela traz aqui seus fundamentos, ela invoca o artigo 2º da Lei 9784, também chega a invocar o próprio artigo 37 da Constituição Federal, concluindo, então, que poderia ser feito esse conhecimento de ofício. Ainda que talvez por outra fundamentação, parcialmente coincidente com aquilo invocado no acórdão recorrido, este conselheiro entende que correto o entendimento adotado pela turma ordinária de conhecer de ofício tal temática, não assistindo razão o pleito da reforma procedido agora pela Fazenda Nacional. Nessa esteira, primeiro temos aqui a sanção compreendida como multa agravada e nada se relaciona ao descumprimento de obrigação tributária, seja a principal ou acessória. É uma punição aplicada durante a fiscalização, na verdade após, né, sempre após a ocorrência do fato jurídico tributário, né, do fato gerador, em razão da conduta do fiscalizado em relação aos trabalhos procedidos pela autoridade fiscal. Então, é uma pura manifestação do poder do Estado de punir os cidadãos pela sua postura, apesar de apenas circunstancialmente exigida junto com o crédito tributário. É diferente das multas pelo descumprimento de obrigação tributária, né? Aqui é uma punição pelo distrato, né, pelo embaraço, à autoridade fiscalizadora e seu trabalho. Agora, quanto à possibilidade de se considerar o agravamento da multa de ofício como matéria de ordem pública, podendo então ser conhecida sem provocação da parte interessada, é certo que a temática não é nova e apresenta-se bastante instigante em termos processuais. Primeiramente, em relação à matéria geral de multas, independentemente de ser um agravamento, uma qualificação, mas todas as multas aplicadas no nosso sistema tributário, eu trago o acórdão 14.02.000246, de uma sessão de 2010, de relatoria do ilustre ex-conselheiro José Antônio Praga. E lá a turma, né, a 1402, entendeu por unanimidade que a temática de multas, né, sem especificar qual multa, é matéria de ordem pública e pode ser suscitada pelo colegiado apreciada de ofício. E mais recentemente, né, como eu disse, era um voto de 2010, eu trago aqui um acórdão da primeira turma da terceira Câmara da terceira sessão, no qual entendeu-se também pelo conhecimento
ex officio da matéria de multa. Eu trago aqui um excerto mais aprofundado do voto da conselheira Semiramis Duro, no que ela deixa claro que todo o tema de multa é considerado matéria de ordem pública no processo administrativo tributário, que é essa parte aqui grifada, que ela põe a rigor, a aplicação de penalidades, são matéria de ordem pública, pois o Estado não pode punir indevidamente os administrados por imperativo do 37 da Constituição, artigo 2º, parágrafo 1º, 6º e 9º da 9784, que foi precisamente o argumento da relatora do recorrido. Como se observa em ambos precedentes, entendeu-se que poderia sim o julgador conhecer do tema de multa sem a devida provocação expressa dos contribuintes e dos demais sujeitos passivos autuados para afastá-la. Ora, o agravamento da multa na casa de 50% do valor da sanção ordinária é manobra extrema e excepcional da administração e sua prevalência ou não possui a maior relevância, profundidade e interesse público, vez que todo contribuinte fiscalizado está sujeito ao seu apenamento. O processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da informalidade, da racionalidade e da sua própria efetividade. Ao seu turno, a aplicação de multas pelas autoridades tributárias é apenas mais uma das ferramentas punitivas do Estado, compondo o jus puniente, o qual, dentro da sua própria axiologia, deve ser sempre mínimo e submeter-se a qualquer tempo à correção de falhas na aplicação dessas penas. Nesse contexto, a preclusão, que é um instituto processual de cunho formal, o qual prestigia a ótica ficcional sobre a verdade e a ontologia, que na verdade é típico do contencioso judicial, né, a figura da preclusão, não poderia obstar o reconhecimento espontâneo e fundamentado do julgamento competente das instâncias ordinárias, referente à majoração indevida dessa multa ou equivocada. Afinal, não é interesse da administração pública e de toda a sociedade punir ou limitar direito do cidadão sem ocorrência do devido e correto motivo para tanto. Em acréscimo, ainda que a relatora dos acórdãos tenha invocado a súmula CARF número 96 como um dos fundamentos para o seu afastamento, por analogia, talvez, pode tê-lo feito, vez que não houve arbitramento no presente caso, e o arbitramento é um elemento da súmula CARF 96, é certo que se aplica, na verdade, a súmula 133, que foi editada realmente após a prolatação do primeiro acórdão recorrido. Assim, inclusive como acréscimo argumentativo, né, acréscimo, né, obter dictum, entende ser pouco razoável e contrário à missão desse tribunal administrativo, antagônico à máxima efetividade do processo administrativo tributário, essa turma da Câmara Superior reformar um acórdão que, ainda que ex officio, né, ainda que espontaneamente, cancelou uma sanção que contraria diretamente o texto de enunciado sumular plenamente aplicável e vigente nesse momento. Diante do exposto, eu voto por reconhecer a possibilidade, a licitude e a correção do conhecimento da matéria de agravamento de multa de ofício de modo espontâneo pelo colegiado ACO, negando o provimento ao recurso especial em relação a essa matéria, presidente. Quer passar a segunda? Ok. Em relação à segunda, eu vou resumir para todo mundo, poupando tempo não só do colegiado, como daqueles que eventualmente irão assistir isso. Como eu já adiantei, eu entendo que o tema ele se amolda perfeitamente à súmula CARF número 133, que reza, abre aspas, a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimento não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas. Por mais que gostaria de versar sobre a ilegalidade da punição do contribuinte, que apenas queda-se silente durante a fiscalização ou atende parcialmente às requisições, conforme já tratado num acórdão bastante recente, 9101, final 149, existe verbete sumular, que dispensa maiores elucubrações sobre o tema. Como a gente vê no próprio relatório fiscal, né, está claro, expresso e evidente que a mesma falha documental e comprobatória que justificou a presunção de omissão de receita, né, que permitiu a fiscalização acionar a presunção do artigo 42 da 9430, foi precisamente o mesmo fato que foi utilizado como fundamento para agravar a multa, né? Não qualificá-la, agravá-la. Então, eu trago aqui esse excerto do TVF que deixa muito claro que foi o mesmo fato que se prestou para a presunção do 42 e para o agravamento. Claramente, a mesma carência e insuficiência de respostas, a situação é didática e o próprio documento que arrima o lançamento de ofício
exemplifica uma típica circunstância da hipótese prevista na súmula 133. Então, desse modo, presidente, eu também entendo que não assiste razão a recorrente no mérito pela aplicação da multa súmula número 133 ao caso. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial fazendário nas suas duas matérias. Ok. Alguém quer falar alguma coisa do conselheiro Ideli, quando estiver pronta? Vejo, só estava confirmando aqui a estruturação do voto, porque a segunda divergência da Procuradoria, ela é subsidiária, né? Quando eu decido contrariamente no primeiro ponto, e é como tenho me manifestado nesses casos, muito semelhante ao caso da... Oi? Perdão, Flá, é prejudicial. Isso. A primeira matéria é prejudicial. Que é interessante o que não aconteceu naquele caso do Fernando, né? Que não teve essa dedução subsidiária, né? Mas no caso em que acompanhei a presidente, eu já não me lembro qual que era aquele caso, mas era multa qualificada e a estruturação era a mesma, né? O voto que declarei lá foi nesse sentido, embora o crédito tributário esteja com exigibilidade suspensa, porque a multa ela está dependente do questionamento feito pela contribuinte em relação ao principal. Então, embora essa multa esteja com exigibilidade suspensa, não cabe a sua apartação em cobrança, ela não é matéria impugnada, porque ela tem motivação específica e essa motivação não foi confrontada dialeticamente no recurso. Então, o colegiado não tem competência para se manifestar acerca dessa matéria, não poderia ter afastado essa penalidade, ainda que por aplicação de súmula. Recordando que a súmula 133 ela não é vinculante, né? Então o colegiado adentra a um ponto que ele não tem competência para agir e fala no lugar da Receita Federal, que seria competente no caso, que não está vinculado à súmula 133. Então, em reforço, né? Aqui o fato da questão estar simulada como o antecedente de incompetência do colegiado, me sinto totalmente confortável em divergir e dar provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer a multa agravada, porque o colegiado não tinha competência para falar sobre ela. Então, com as devidas vênias aí, posição já conhecida, né? Divirjo para dar provimento ao recurso da Procuradoria e basta na primeira matéria, a segunda perde o objeto. Perfeito, conselheira Lívia. Só, eu acho que foi aquela fundação, foi no mês passado, né, Ideli? Foi aquela multa gravada, foi mais antigo, foi mais antigo. Eu vou recuperar, eu foi vou uma fazer multa a declaração de ordem pública agora. Você lembra qual é o caso, Caio? Eu tenho numa aula que eu dei semana passada, foi um caso de multa qualificada. Não era Betânia, né? Não foi Betânia, foi depois. Betânia. Foi Truck. Foi o caso da Truck. Mas depois eu recupero e vou querer a declaração de voto, inclusive. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Na primeira divergência, eu acompanho o relator pelas conclusões, não porque multa agravada seja... Eu não entendo que é a matéria de ordem pública, mas pelo que eu entendo do papel do processo administrativo fiscal, eu entendo que a turma ordinária pode analisar, a Câmara Superior seria o histórico, mas a turma ordinária pode. Também não concordo com o argumento do relator de que da súmula, porque se não pudesse ser conhecido, o fato de ser simulado é irrelevante. Eu também acho que o argumento da súmula também não estaria num voto se eu fosse fazer. Mas, então, mas a minha conclusão é a mesma, que a turma pode conhecer da multa gravada, sim. E da segunda divergência, eu concordo integralmente com o relator. Conselheiro Fernando. Presidente, também com a devida vênia ao conselheiro relator, eu vou divergir, vou votar por conhecer também, no conhecimento acompanhe, tal qual a conselheira Ideli, eu voto para dar provimento ao recurso da PGFN, segundo tema, prejudicado, a não ser que seja vencido, né? Aí teria que reabrir aí a votação contra a segunda matéria. Mas então eu acompanho o Ideli para dar provimento e restabelecer a exigência da penalidade. Ok, conselheiro Tozé, como vota? Reitero aqui meu posicionamento, eu votei na turma abaixo, eu acompanho o relator.
Conselheiro Matosinho, como vota? Presidente, na primeira parte, eu acompanho a divergência. Na segunda, se prosperar, eu terei que votar, dar uma analisada melhor no caso concreto, mas em relação à possibilidade de conhecer de ofício, eu acompanho a divergência. Não sei se por hora pode ser assim, porque aí eu vou dando uma olhada caso Sim. seja superado. Ok. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Bom, eu vou acompanhar a divergência. Então, nesse caso, foi determinação legal do 19E, negar do provimento ao recurso doutora Lívia pelas conclusões vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia. Certo? Ele também, não foi? Desculpa. Não, vencidos não. Tazeli votou com o relator. Relator, desculpa. Tá certo. Então, a senhora só que votou pelas conclusões, não é isso? Tá. Então, vamos lá. É isso mesmo, né? Determinação legal 19E, negado provimento, pelas conclusões doutora Lívia, vencidos Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia, que davam provimento. Pode falar, Fernando. Desculpa. Pode falar, Fernando. A dúvida é se a gente, pelo menos quem não votou, acho que nós não votamos, porque nós primeiro, o nosso voto foi, olha, eu entendo que era matéria não impugnada, não poderia ter apreciado, né? Aí, como a gente foi vencido, creio que a gente tem que proferir o voto quanto à aplicação ou não da súmula, no caso concreto, não seria isso? Sim. Também entendo que sim. Sim, conselheira Edeli. Pode falar, Matosinho. Só enquanto a Edeli está analisando, só para perguntar para o relator. Pelo que eu entendi, a aplicação foi por o contribuinte não justificar a origem dos recursos. Simplesmente ele não prestou esclarecimento. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, as intimações para provar a origem, né, as provas fiscais dos depósitos bancários não foram feitas, né? Não atendeu. Então, isso não só serviu para o auditor trazer a presunção do 42, como quando ele encerrou a fiscalização, ele falou, e como não foi atendido os meus pedidos de prova, eu tô agravando também a multa. E a súmula 133, ela fala exatamente isso, que não poder-se-ia agravar a multa se a falha no atendimento da fiscalização já se prestou para a utilização de uma presunção, entendeu? Pode falar, Edeli. O agravamento ele vem por conta do termo de início, não atendeu insatisfatoriamente ao termo de início e a nenhum dos outros termos de intimação. Então, o termo de comprovação da origem é o 4 e o 5. Aí tem o 1 e o 2, que são o termo de início, o termo de intimação 1 e 2. O 3 não está referido aqui, mas... e a súmula fala de... quando não presta esclarecimento se essa conduta motiva a presunção de omissão de receita. Então, o que motiva a presunção de omissão de receita é a não comprovação da origem. A depender do conteúdo desses termos de início, aí nós temos outras intimações que não foram atendidas. Só estou colocando as diretrizes aqui para pensarmos juntos. Presidente, posso falar? Só um minuto, que a doutora Lívia, a senhora levantou a mão. A senhora quer falar? Não. Pode falar, doutor Carlos. Obrigado. Então, Edeli, eu concordo realmente que depois
o auditor, ele foi, como é natural, né? Ele foi fazendo termos de intimação um pouco mais pontuais e específicos. Mas eu entendo que no inaugural e nos primeiros, já, até pela sua amplitude, já estaria abrangendo aí a comprovação dos depósitos e de toda essa circulação financeira, que exatamente pela falta da prova específica foi aplicado o 42. Pode falar, Tazé. Presidente, assim, o pessoal está vendo, mas a minha dúvida mesmo para quem votou pela preclusão, precisa abrir mais uma rodada de votação? Sim. Precisa? São duas matérias distintas, né? São duas matérias. Mas se você votou pela preclusão, você já negou, né? Mas ainda são independentes, né? Elas são independentes, né? Vamos supor, se só tivesse a segunda matéria, a gente ia ter que votar esse tema, né? Sim. Então, quem foi vencido no primeiro tema, creio que tenha que votar o segundo. É que eu entendo o seu racional, é que eu fico muito incomodado com a pessoa que votou pela preclusão. Já acabou ali. Né? É isso que me incomoda. Assim. Ô, Tozelli, o primeiro é se poderia ter julgado. E a partir do momento que a gente entendeu que poderia ter julgado, a gente vai ver se o julgamento foi correto. Entende? Então, é preliminar e mérito. Então, a primeira é 100% processual, e agora a segunda é o mérito, se essa multa realmente foi aplicada de forma errônea, como vocês entenderam lá no você tem razão, não é uma prejudicial entre aspas aí, né? Isso, é uma preliminar, ela só é prejudicial se você falasse não poderia ter julgado. Se não poderia ter julgado de qualquer jeito, aí não adianta ser procedente ou improcedente, vai ficar. Mas como a gente falou que poderia ter julgado, tem que ver se foi correto ter cancelado. Lívia pediu a palavra? Já baixou a baixaria? Pedi a palavra exatamente por isso. São duas emendas, das duas matérias independentes. A Fazenda poderia ter recolhido só de uma delas, que a gente continuaria tendo que julgar. Assim, e a Fazenda quer um posicionamento da turma sobre dois assuntos, né? Eu acho que é o caso de julgarmos, sim. Sim. Conselheira Deli, pode falar. Ok. O voto recorrido afasta a penalidade aplicando a inteligência da súmula 96. Aqui, o contribuinte optante pelo Simples não atendeu no prazo marcado nenhuma das intimações. As intimações exigiam extratos, livros e, posteriormente, comprovação dos depósitos bancários que vieram pelos extratos obtidos juntas, não sei se foi tardiamente, se foi pela instituição financeira, não importa. Então, para mim, não tem aplicação nem a súmula 96, nem a súmula 133. Né? A súmula 133 limita aos casos de não comprovação da origem dos depósitos bancários, é isso que motiva a omissão de receita. Essa intimação é que, se não atendida no prazo, justifica a aplicação da 133. Não é o caso também da 96, porque o contribuinte era optante do Simples e foi autuado na sistemática simplificada, então não teve agravamento, não teve arbitramento dos lucros. Então, restabeleço a multa gravada do provimento da Fazenda. Conselheira Lívia. Não teve arbitramento, mas a 133 não fala de arbitramento, né? Não, a fala dele, mas ele falou muito rápido, eu fiquei confusa aqui. O voto condutor do recorrido aplica a inteligência da 96. A inteligência da 96 como é arbitramento, já é uma penalidade embutida, eu não posso agravar. Então, não é o caso, ele era simples, foi autuado pelo Simples. E não é 133 também. Tá, o Caio, ele afasta a 96, né? Isso, Lívia. Eu chego a comentar de um jeito que eu tentei ser bastante elegante, de
que apesar de eu discordar da 96, o problema é outro, mas chego na mesma conclusão. E aí dele não aplica a 133, porque a 133 seria especificamente para depósito Falta bancário. de comprovação da origem dos depósitos bancários. Aqui há outras intimações não atendidas, além da intimação para falta de comprovação da origem. E eu entendo que elas estão, na minha visão, elas, lembra o grupo, contém e não está contido. Então, eu entendo que elas estão contidas dentro do conjunto inteiro. Entendeu? O contribuinte foi silente em relação de A a D, o que importa é silêncio em B e C, está contido no silêncio dele. E foi isso que no final do TVF ele vai lá e fala, eu vou agravar porque você me desrespeitou, não atendendo às intimações, e está dentro das intimações a de comprovação do depósito. Então, contido, e é isso aí. Vou até ler a 133 de novo para ver o que ela fala. Ela fala a falta para prestar esclarecimento e pelo agravamento, quando ele motivou a presunção. Está colacionado no voto. Tá. Não, eu estou olhando a Elisa. Tá. Não, eu continuo acompanhando o relator. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, as situações são sempre chatas de se analisar, né? Eu entendo o raciocínio da conselheira Edeli, né? Só preciso tirar uma dúvida. A única infração, efetivamente, foi a omissão de receitas, né? Por essa razão, por ter somente uma infração, tanto é o seguinte, se não tivesse a infração de omissão de receita, não teria agravamento da multa. Então, a gente percebe que... A Edeli está pedindo para ver alguma coisa. Edeli, você tem que levantar... Como é simples, sempre vai ter falta de recolhimento, né, por realocação de alíquota. Então, a realocação da alíquota é de 75%. Essa mão não vale. Essa mão não... Só a mão que eu consigo enxergar. Pode continuar, conselheira Edeli. É que tem duas infrações. Tem a falta de recolhimento também pela realocação da alíquota com as receitas omitidas. Essa realocação de alíquota é de 75%. Pode falar, conselheiro Carlos. Mas realocação da alíquota, ela só ocorre porque o cara omitiu receitas. Então, não é uma segunda infração. Na verdade, é muito mais um procedimento do auditor dentro da sua obrigatoriedade de observação de todas as consequências da própria verificação da infração de omissão de receitas. Então, em termos infracionais, em termos de conduta ilícita, o que a gente realmente tem é omissão de receitas e ponto. Entendeu? Daí é só uma adequação de que exatamente porque ele omitiu receitas, ele está em outra faixa do 5. Mas a conduta infracional é exclusiva. Vamos fazer o teste. Se não tivesse omissão de receitas, não teria nenhum lançamento. Entendeu? Não é autônomo o desenquadramento de alíquota. Conselheiro Fernando? Presidente, eu entendi, balancei pelo argumento da conselheira Edeli, né? Mas ainda eu também fico pensando o seguinte, eu tenho que tirar a infração de omissão de receitas. Se eu retirar a infração de omissão de receitas e ainda tiver crédito tributário ali para ser cobrado com multa de ofício, eu manteria a penalidade, né? Mas em razão de como foi construída a súmula CARF 133, né? Ela diz, olha, se a falta de atendimento redundar a infração, né, de omissão de receitas ou rendimentos, não se agrava a penalidade, né? Então, nesse caso aqui, como se a gente retirar essa infração, simplesmente não teria nenhuma penalidade aplicada, porque foi efetivamente ela que deu ensejo ao lançamento todo, né? Não é uma infração autônoma, a reclassificação de alíquotas em razão da omissão de receitas, né? Eu vou acompanhar o relator. Ok. Conselheiro Caio ainda quer falar ou pode baixar a mãozinha? Tá, por gentileza. Obrigada. Então, o doutor Fernando acompanha o relator na segunda matéria. Conselheiro Toselli. Eu reitero que eu acompanho o relator, presidente.
Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também vou acompanhar o relator. Uma pelo lançamento ter tido, foi consequência direta do silêncio do contribuinte em relação ao esclarecimento. Mas se fosse voltar um pouco, né, um passo atrás, na intimação da solicitação dos extratos, de fato, num primeiro momento, o contribuinte não entrega, e numa segunda intimação, ele entrega parcialmente a receita, o auditor entendeu que não estava completo e fez um RMF. Parece que ele tinha mecanismo, né, para dar seguimento à fiscalização. Eu não vejo assim, tão a ferro e fogo essa questão do agravamento. Não atendeu nada, não deixou de atender um pedacinho da intimação, pronto, tem que já agravar a multa. Então, me parece que haver, não que nem precisa caracterizar o embaraço da fiscalização, porque isso não está dito na norma, mas é preciso que haja uma evidente falta de cooperação do contribuinte com o trabalho da fiscalização, ou até uma tentativa de, aí sim, de embaraçar, com mais razão, mas... então, eu acho que, assim, no mérito da aplicação da multa, realmente não cabe o agravamento nesse caso, só cabe a aplicação da súmula. Então, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Alexandre? Eu também acompanho o relator, presidente. Bom, eu vou pedir vênia, mas eu preciso de vista, né? De vista dos autos. E aí, para convertido em coletivo, para a gente ver. Estou na dúvida, realmente. Tá? Vamos em frente. Agora, vamos para o item 21, que é da minha relatoria. Vamos puxar o processo. Tainá, eu posso ir puxando os processos, né? Eu vou puxar agora os processos. Posso, né? De 13/7, da parte da tarde, conforme portaria CARF 690 de 2021. Pode falar, Tazélio. Eu estou sem a outra pauta, o 22 meu, não dá para julgar? 22, relatoria do conselheiro Tozelli, recorrente Fazenda Nacional, interessado em Intercondas Esporte Industrial Limitada. Tá. E eu já estou querendo acelerar. Não, eu disse que esse aí eu sei que esse é rápido e fácil, por isso que eu falei, já vamos matar esse. Tainá, você precisa sair Ele falou a palavra maldita. Doutora André, Tainá, você precisa sair agora? às 19 horas, tá bom? Às 19? Então ótimo. Então vamos acelerar aí com o Tozelli e vamos em frente. Vamos lá, Tozelli, está com a palavra. Presidente, eu vou me dar o luxo de resumir, que é matéria amplamente conhecida, interpretação do 282 do RIR, que é presunção por suprimento de caixa. O acórdão recorrido é o 12.01.00734, que diz a emenda: quanto à origem e à efetividade da entrega de suprimento de caixa no montante de 160 mil, contabilizados na conta empréstimo sócio, houve a apresentação do contrato de mútuo de 2002, o registro contábil, e o sócio declarou esse mútuo na declaração de imposto de renda à pessoa física, e pelo colegiado, esse conjunto probatório é suficiente para afastar a presunção legal. Aqui teve um probleminha com o primeiro juízo de admissibilidade, então teve uma resolução, os autos retornaram à presidência para analisar o paradigma correto. E aí teve um novo despacho, e o recurso especial foi admitido nesses termos aqui, com base nesse primeiro 105.17.037, e que fala que o único meio de prova lá é a entrega da origem e efetiva entrega dos recursos. A Procuradoria vem ainda mostrar os pontos de divergência, transcreve a seguinte passagem do voto. Aí o que diz que conclui o juízo prévio? De acordo com o paradigma, para elidir a presunção de omissão de receita, a contribuinte deve fazer prova da efetiva entrada do dinheiro de sua origem com base em documentação hábil. Os contratos de mútuo firmados não foram considerados suficientes para elidir a tributação. O recorrido entende que o contrato e aqueles outros documentos já são suficientes. Então, o cotejo entre os julgados evidencia a ocorrência do dissídio. Não se trata de analisar um ou outro contrato, mas sim de aferir se um contrato dessa natureza é suficiente para afastar a tributação prevista.
De acordo com o recorrido, sim. Segundo o paradigma, não. E a CSR, a colegiada habilitada a dirimir o conflito. O contribuinte foi chamado a se manifestar, mas ficou quieto. Aí, aqui, presidente, eu adotei as razões do despacho de admissibilidade, não tem questionamento nenhum, inclusive, eu concordei com ele. E indo ao mérito, a matéria é simulada, né? A súmula CARF 95, ela já esclarece que o único meio de prova para afastar a presunção de suprimento de cacho é a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega. Isso, nesse caso, não houve. Como estou vinculado à súmula, não quero perder o meu mandato, que eu adoro esse colegiado, eu vou aplicar a súmula no caso concreto e diante do exposto, conheço o recurso especial para dar provimento. O recurso é da Fazenda, estou aplicando a súmula 95. É como voto, presidente. Conselheira Edeli. Já discutimos isso antes, né, Tozelli? Súmula 95. A súmula 95 de minha propositura, ela tem por objetivo dizer que, na hipótese final aqui, que não há necessidade da demonstração desses termos iniciais do artigo 282. Provada a omissão de receita por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, então, não precisaria acumular uma evidência de suprimento de numerário, no qual não há prova da efetiva entrega e da origem dos recursos, não precisaria estar acumulada com outros indícios da escrituração de omissão de receita. A falta de comprovação da efetiva entrega e da origem dos recursos é suficiente para caracterização da presunção de omissão de receita. Era isso que eu pretendia com a propositura desse enunciado. A presunção está caracterizada se há fornecimento de recursos e não há demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega. Então, eu decido esse caso pelo 282 e não pela aplicação da súmula. Se não há a prova, concordo com você, mas entendo que estou livre para decidir, mesmo se a súmula assim não existisse, porque esse não era o objetivo da súmula, interpretação autêntica. Mas, acho que eu até fiz declaração de voto no outro caso seu, que nós julgamos isso. Mas como não há demonstração cumulativa de origem e de efetiva entrega, então o acórdão recorrido deveria ser recorrido. E tive um outro caso em que analisamos essa situação do sócio ter elementos na declaração que poderiam justificar aquele valor apresentado, mas a prova do caminho não existia. Amanda, foi da minha relatoria. Então, eu queria confirmar, né, o que o acórdão recorrido decidiu. Contrato de mútuo seria suficiente para comprovar, ou então não tem efetiva entrega, né? O que falta aqui é a prova de exatamente, entrega, exatamente, né? isso. Então, te acompanho pelas conclusões. Você está conhecendo, né? Você está conhecendo e dando provimento. Ok, acompanho pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu concordo com as observações da conselheira Edeli, e acho mais falhou. Especificamente, porque tanto na emenda quanto no voto fala que não houve isso o quê? Comprovação de origem e entrega, sendo que no caso me parece que
origem houve, o que não houve foi só a comprovação da entrega. Então, porque eu acho que a origem aqui está muito bem comprovada, que eu iria pelas conclusões, para achar que é só pela entrega. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, também acompanho no conhecimento e no mérito pelas conclusões do Conselheiro Deli. Conselheiro Matosinho, como vota? Eu não entendi bem essa distinção, não acompanhei esse debate anteriormente. Para mim, se está comprovada a origem e não a efetividade, é o caso da súmula, que ela diz exatamente isso no final. Somente é lidida com a cumulativa a comprovação da origem e efetividade. Se tem um pedaço e não tem o outro, é o caso da súmula. Então, não sei por que vocês estão divergindo ou não concordando com a conclusão final do relatório. Então, como eu não compreendi, não cheguei a esse elevado alcance de vocês, eu acompanho o relatório. Conselheiro Tozelli, pode falar. Não? Passa? Conselheira Lívia. Não, mas é por isso, Matosinho, é que eu acho que, mesmo sem fazer a interpretação autêntica da doutora Edeli da súmula, eu conseguiria aplicar a súmula aqui tranquilamente, mas eu acho que aplicando o próprio 282 eu não consigo exatamente por isso. Você tem que ter origem e entrega. E o relator está afirmando que não tem origem e entrega. Aí não dá para saber se ele está afirmando que não tem um cumulado do outro, ou não tem os dois, ou não tem um dos dois, entendeu? Só por isso eu vou pelas conclusões, que me parece que ele está falando que não tem origem também. Só por isso que eu vou pelas conclusões. Se ele mudar o voto, ele fala assim, não, aqui teve origem, mas não teve entrega, eu vou com ele integralmente, entendeu? Só que do jeito que está escrito, me parece que ele está falando que não tem origem. E aí alguém, lendo desavisado, fala, tá bom, mas o que é comprovar a origem, então? Se aqui não tem origem e entrega, sabe? Só porque eu deixaria mais claro que foi só entrega, porque parece que é isso que eu entendi do caso, só por isso. Conselheiro Tozelli. Aqui, como temos vários, além de advogados, médicos, cirúrgicos aqui, na verdade a ideia não foi entrar nos pormenores, é que como não cumpriu o requisito da súmula, que é cumulativo, não há acumulação na prova, por isso que eu aplico a súmula, na linha que o doutor Matosinho fez. Mas se te incomoda tanto eu não abrir, também, para mim, tanto faz, é só incluir que aqui no caso, apesar de existir a origem comprovada, não houve a comprovação da efetiva entrega. Eu posso colocar isso numa boa também, porque eu fiz em conjunto, justamente porque não tem os dois. Mas em nenhum momento eu falei não tem origem. Falei não tem os dois. Não tem a origem e a entrega. Mas eu entendo que talvez para elucidar melhor se te incomodou isso, talvez realmente para amanhã eu entender que esse caso não teria origem, eu posso colocar no final do meu voto, tanto é que eu já vou colocar, presidente, no final do meu voto, que apesar desse conjunto probatório indicar a origem, não houve a comprovação da entrega, logo o requisito da súmula não foi atendido. Me prontifico a colocar nesses termos. Ok, conselheira Lívia, a senhora levantou a mão. Desculpa, na própria ementa, qual seja a comprovação da entrega. Porque quando você fala qual seja origem respectiva entrega, me parece que você está dizendo que não teve origem também, entendeu? Essa é uma questão muito, mas é para que alguém desavisado que lê vai achar, tá bom, mas o que é origem? Eu não consigo entender. É só por isso. Então, nem no voto não mudaria nada, no voto não. Mas só sugestão também. E Matosinho. Bom, agora eu fiquei com a dúvida. com essa reformulação. Você está considerando a origem porque existe um contrato ou tem prova nos autos que esse dinheiro saiu da conta lá do sujeito, só não tem prova de que entrou na... Porque para mim a origem é isso. Tem prova de que tem um saque lá da conta, vamos dizer, do emprestador, só que não tem prova de que entrou efetivamente na empresa. Para mim isso é a origem. O contrato é só uma demonstração da operação, vamos dizer assim. Só para compreender, porque aí, dependendo da circunstância... Relator, pode falar, relator. Eu, sinceramente, aqui eu estou numa posição que eu quis agradar o colegiado, eu estou vendo que eu estou com um dos dois, um dos dois vai questionar. Então, tendo em vista que eu não entrei nesse mérito realmente, porque para mim, inclusive no voto, eu até falei, por que a diferença de origem e entrega? Porque o que você está falando agora, Matheus, eu vejo mais como entrega e entendi o que a origem quis dizer da Lívia. O que é a origem? É fluxo da declaração, o próprio contrato e a escrituração.
A origem não é o dinheiro, o rastro financeiro. Isso, para mim, é entrega. O caminho do dinheiro seria a entrega. A origem seria fluxo, que é aquela coisa do acréscimo patrimonial descoberto. Não, ela colocou o ativo na declaração, o fluxo dela vai, está registrado, tem o contrato, tem origem. Seria nesse sentido. Mas, para não entrar nesse mérito, que eu acho que é uma discussão totalmente irrelevante para esse momento, eu vou apagar. Se eu pudesse apagar o vídeo, eu apagaria. Como não pode, eu vou manter na íntegra o meu voto originário, porque eu tentei te agradar, desagradei o Matosinho, não que eu goste mais dele do que você, porque eu vou manter a minha versão originária apresentada aqui. E aí, doutora Lívia, fique à vontade para acompanhar pelas conclusões. Bom, eu quero só dizer o seguinte, tem mãozinha levantada. Doutora Lívia, a senhora quer falar? Aproveitar o ensejo, já que a sua mão está levantada? Deixar claro que para mim tem origem aqui, porque tem. Da onde veio? Veio do sócio. Como é que você prova isso? Está na declaração dele, tem contrato e tem registro contábil na empresa. Assim, eu consigo dizer que da onde veio, eu só não consigo dizer se foi. Então, por isso que eu só não vejo entrega aqui, mas eu consigo ver a origem. Só deixa claro meu posicionamento. E conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Caio, como vota? Depois de ouvir, eu concordei bastante com a conselheira Lívia. Eu vou acompanhar pelas conclusões da conselheira Lívia. Ok, eu vou acompanhar o relator. Bom, então vamos lá. Conhecido por unanimidade, dado provimento por unanimidade pelas conclusões. Edeli, que aí são distintas. Edeli é uma conclusão com Fernando e Lívia é outra conclusão com Caio. Certo? Tá certo. EV, presidente. EV, Edeli. Tem mais alguém do Luma? Para deixar claras as duas conclusões. Lívia, DV? DV, Lívia. É que está agarrando para mim, às vezes eu não escuto, tá? Um DV, Deli, DV, Lívia, certo? Ok. Então, tá certo. Foi. Agora vamos para o item 25 da pauta, puxando os processos do dia 13/7, na parte da tarde, conforme portaria CARF 690 de 2021, tá? Para o item 25 da pauta, de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado ao Alcatel Serviços de Informática Limitada. O processo está na pasta. Bom, isso aqui... O microfone está zero. Fiscaliza isso aí. Aqui agora eu vou virar para cá. Bom, então aqui é o seguinte, recurso da Fazenda, tá? Contra o acordo 201.001.203. A questão aqui são variações cambiais, tributação opção pelo regime de competência, e a situação é o seguinte, é um PIS/COFINS, na verdade, litígio decorrendo da impugnação ao lançamento de RPJ, CSL, PIS/COFINS, relativo a variações cambiais e juros não reconhecidos, vendas não contabilizadas e losses de compensação de prejuízos fiscais e base negativa. A autoridade de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação, então ela afastou a imputação da omissão de receitas, de vendas e de juros, a exigência de PIS e COFINS decorrente das demais infrações das suas exonerações, e a autoridade julgadora recorreu de ofício. Então, o colegiado da COA, ao negar provimento aos recursos voluntários e de ofício, entendeu que restou comprovado nos autos que o contribuinte adotou um regime de competência para reconhecimento das variações cambiais. Nesse ponto, destaca-se o voto relator. Aí eu transcrevo aqui. Por sua vez, ao negar provimento ao recurso de ofício sobre a decisão de primeiro grau, que afastou a exigência decorrente da omissão de receita de vendas e juros, em especial do PIS e da COFINS, por ter sido o lançamento efetuado em bases trimestrais, assim se manifestou o relator. Aí também eu transcrevo. A Fazenda Nacional interpôs recurso, no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade, no qual se extrai. Aí também transcrevo. Aduz a Fazenda Nacional em relação ao mérito ser desnecessária e ilegal a anulação do presente lançamento, bastando-se a sua revisão. Fundamenta sua posição em razão de que não se verifica a ocorrência de hipótese 59 do 7235 no lançamento do PIS e da COFINS em base trimestrais, mas caso a aplicação do artigo 60
em razão de que houve equívoco no lançamento, passível, portanto, de revisão pela autoridade julgadora para excluir os valores indevidos. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso especial para proceder à revisão do lançamento. Identificado da admissibilidade do recurso especial, o contribuinte apresentou, aqui estou achando que no qual alega não ser possível a revisão do lançamento, que adotou o critério equivocado ao exigir o PIS e a COFINS em base trimestrais. Aduz que a posição predominante no CARF é de não retificar o lançamento, mas em reconhecer a sua insubsistência. Para tanto, citou o acórdão 1201-00408, requer o desprovimento do especial. Então, aqui, eu adotei as razões do despacho de admissibilidade, entendi que a divergência está formada, porque a discussão é a questão do PIS/COFINS. Então, se a forma de tributação ela é mensal, então se adota o regime mensal, ou se pode se ajustar ao final do trimestre, mesmo ele sendo trimestral, porque aí você computa o final do período. Então, a divergência para mim é essa, está formada, e eu então conheci do recurso especial. Quanto ao litígio, né, diz respeito ao erro no lançamento de ofício das contribuições do PIS e da COFINS, onde a autoridade lançadora equivocadamente efetuou o lançamento em bases trimestrais. Na verdade, é isso. O lançamento de PIS/COFINS é mensal. E a autoridade lançadora, ela apurou trimestral. Aí, a questão é, o que vai se decidir? Porque eu me posicionei, sempre me posicionei dessa forma, porque, para mim, é erro de apuração. Então, se a apuração é mensal, tem que ser mensal. Eu não posso simplesmente aproveitar a cada final do trimestre, eu aproveitar o último mês do trimestre. Não concordo com essa posição. Então, a questão para mim entendo nesse ponto, a autoridade lançadora, ao gerar os respectivos autos de infração de PIS e da COFINS, não atentou para a necessária segregação das respectivas omissões em cada um dos meses dos trimestres civis. O lançamento tributário, com todo respeito, entendo não ser válido em relação aos demais aspectos formais e materiais no período de ocorrência do fato gerador, pois realizado de forma equivocada. O lançamento, a maior valor, foi erroneamente registrado a partir da soma de valores mensais dos 3 meses que entregam um trimestre, né? Na verdade, para mim, não. O lançamento foi realizado de forma trimestral, quando deveria ter sido mensal. Na verdade, existe esse problema. Não se está diante de uma situação de exigência tributária lançada maior em relação ao último mês, mas da exigência e inexistência de exigência em relação aos 2 primeiros meses, e sim de exigência incorreta. Então, na verdade, não se está diante de uma situação de exigência tributária lançada maior em relação ao último mês do trimestre e inexistência de exigência em relação aos 2 primeiros meses, e sim de exigência incorreta. Então, isso, para mim, é uma mudança de critério. Aí, nesse sentido, eu voto por negar provimento, com todas as vênias, ao recurso da PGFN. Presidente, o meu critério tem sido, nesses casos, verificar se o erro está na apuração ou no transporte dos valores para o auto de infração, né? Aqui são várias infrações. Em relação à infração de juros e variação cambial de empréstimos de empresas para essa tem demonstração das receitas mensais. Né? Então, embora tenha sido remetido, por exemplo, no primeiro trimestre de 2007, 32.752 para a base de cálculo, tem aqui o detalhamento da base de cálculo mensal. Então, relativamente a essa, teria como não haveria prejuízo à defesa, haveria demonstração no lançamento para manutenção da exigência de março de 2007, esses 11.040 e pouco que tem aqui. Para as demais, para outra infração que se soma a essa, aí a apuração já foi trimestral, que é a infração, como é que ele chamou?
de omissão de duplicatas. Aí essa daqui ele vai somar esses dois valores para remeter para a base de cálculo. Então, para esse aqui é a apuração, esses 45.290, 56.532, esse não tem detalhamento da apuração mensal. Mas, desculpa, eu não estou entendendo. Porque, assim, você entende que o detalhamento sendo mensal, sem transporte, você entende que isso vai para o último mês do trimestre? Eu mantenho o último mês do trimestre porque tem na acusação fiscal essa identificação. Então, eu vou dar provimento parcial para restabelecer a parcela do último mês do trimestre da infração de juros e como é o critério que eu tenho adotado nos meus julgamentos. Se a acusação fiscal vem com esse detalhamento, né, essa parte eu entendo que é possível corrigir em julgamento. Juros e variação cambial de empréstimos à empresa MemoWise. Ok. Provimento parcial. Ok. Conselheiro Fernando, pode falar. Presidente, só para eu ver se é o mesmo entendimento que a Edeli, né? Eu também costumo analisar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se o auditor ele olha ali, ele tem uma apuração só trimestral ou uma apuração só anual e joga isso, tá aqui todo o PIS e COFINS é em março, é em junho ou é em dezembro, se for anual, eu cancelo o auto todo, né? Agora, se é um erro, muitas vezes que a gente percebe, na inserção dos dados no Safira, né, no sistema de lançamento, em que ele demonstra no termo de verificação que a apuração é mensal, mas na hora de lançar no Safira, ele começa pelo IRPJ sempre, e aí, como é trimestral ou anual, ele joga a base de cálculo ali da omissão e gera o reflexo de maneira errada, né, eu não tenho como recompor mês a mês, já que ele não fez essa exigência da diferença de multa, de juros, efetivamente. Então, o que eu faço? Aí, olha, então eu vou pegar, já que está no TVF, o valor que é do último mês do período de apuração, aquele ali tem uma identidade com o que efetivamente ocorreu no mundo real, né? E aí eu mantenho só esse aí. Então, agora, veja, vamos supor que a gente esteja falando de uma multa, né? Isso eu já peguei lá atrás, lá na DRJ. O fiscal, ele traz no termo de verificação a qualificação, só que ele não coloca no auto, por esquecimento ou erro no Safira. E aí? Está qualificado? Então, quer dizer, eu acho que tem situações que a gente pode fazer esse balizamento. Em outras, fica inviável, porque a apuração do PIS e COFINS ela é mensal. Então, erros vão acontecer. Para isso existe diligência, para isso existe uma retificação, muitas vezes, do termo complementar, consciência ao contribuinte. E essas questões, elas existem. Agora, chegar aqui na Câmara Superior e vir com esse mesmo problema, essa, para mim, é uma posição complexa de adotar. A Edeli, pode falar. Essa circunstância de não qualificar, por exemplo, é algo que eu já vivenciei na DRJ. O que a gente faz? Remete os autos com fundamento no artigo 18, faz o agravamento, se não está decaído, inclui e produz defesa. Aqui, a autoridade fiscal, e aí eu tinha levantado a mão só para deixar bem específico. Se a gente vai no auto de infração, tem infração 1, omissão de receita, receitas não contabilizadas. Segundo trimestre, 42.290. Essa infração, ela não está detalhada mensalmente no termo de verificação fiscal. Então, para essa infração, eu não dou provimento ao recurso especial da Procuradoria. A segunda infração, que é a omissão de receitas financeiras, esse valor aqui, que está aqui, 30/9/2007, 32.752, ele está detalhado mensalmente no termo de verificação. Então, para essa, eu dou provimento, acredito que parcial, eu só não sei, mas vai ser parcial no final das contas, depois eu defino em declaração de volta a extensão, para manter só a base de cálculo de março,
que foi demonstrada pelo contribuinte, aqui só erro na hora de fazer o auto de infração. Então, só para deixar claro que eu estava lendo a partir do TVF e, na verdade, o auto de infração está mais claro para a identificação desses itens. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu estou resgatando ainda o voto nosso sobre o assunto. Eu tenho certeza que a gente já votou isso aqui. Não, a gente fez 2, mas a gente não conheceu do recurso. Então... Um era a diligência para justamente fazer esse ajuste. Mas eu votei, deixa eu ver se eu acho. Perci, né? Eu acho que era o Applique Factory, acho que era 61. A gente não chegou a enfrentar. Não sei. Acho que os 2 foram meus. Sei que a gente não conheceu do recurso. Eu tive, acho que 2 casos meus que eu conheci e foi justamente pela diferenciação dos casos que eu estabeleci esse critério de decisão. Teve um deles que ele trazia um paradigma meu. Então, assim, o Fernando cancelou aqui, o relator, quando ele foi relator, cancelou um integralmente. E aí eu lembro que eu falei, não, naquele lá que eu cancelei integralmente, só tinha a omissão de receita anual. Eu não tinha nem como dizer qual era o do último mês. Mas eu não lembro qual foi o caso que a gente julgou. Matosinho. Só dentro desse raciocínio dele, o item 3 que tem no TVF, ele também tem valores estratificados de juros por mês. E aí tem totalizações por trimestre, não seria, dentro desse teu raciocínio, o item 3 aqui, juros e variação cambial da MEMAUS. Isso, os juros e variação cambial da MemoWise, eu tenho certeza que ele tem estratificação mensal. O duplicatas, eu tenho certeza que ele não tem estratificação mensal. E no auto de infração tem uma infração 3, que eu não cheguei a verificar, mas que é irrelevante porque eu vou dar provimento parcial mesmo dentro desses critérios. Se a 3 estiver desse jeito também, se tiver detalhamento mensal, eu dou favorável a ela, a manter o terceiro trimestre. Conselheiro Tozelli. Aqui eu lembro que a gente teve uma discussão, foi logo que eu cheguei aqui, eu não lembro exatamente o mês, mas a situação era um pouco diferente, que era o IR-fonte, que a data do fato gerador é diária. Aí, ao longo do TVF, o fiscal, sei lá, ele tinha colocado, 5 de abril, que foi a data do pagamento. Porém, na hora que ele foi considerar nesse outro sistema, ele trocou, em vez de ser 5 do 4, foi 4 do 5. Aí, nesse caso específico, eu não lembro o desfecho que teve, mas, por exemplo, para mim isso era um erro, sim, porque aí você consegue ver que o próprio fiscal já viu que era diário, transportou diário e só trocou o 4 pelo 5. A questão aqui isso é erro? Você no final do dia adotar trimestral, e aí você transformar, a gente estaria transformando algo que veio trimestral em mensal. Eu não consigo entender também. Bom, a conselheira Deli. Pode falar. Para mim não há alteração. 30 de junho de 2007, no PIS, é mês. 30 de junho de 2007, no PIS, é mês. Se em 30 de junho de 2007 ele incluiu o total trimestral, então eu tiro de 30 de junho de 2007, abril e maio, e deixo só junho. Então, eu entendo que não estou inovando em nada, porque o auto de infração diz que 30 de junho de 2007, a base de cálculo é R$30 mil, só que eu vou no TVF e a base de cálculo é R$11 mil. Então, eu reduzo a 11. Um dos casos que julgamos e que unanimemente derrubamos foi Perciagro 91015304. Lá, a demonstração era trimestral. Então, derrubamos. Acho que Fernando já estava, a Lívia, a Andréia, aí o Nani. Não, eu sempre vou derrubar. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas é esse o critério que eu adoto. Eu sei que na hora no... Qual era o número, Lili, por favor? Oi? Qual era o precedente? 5304. A não ser que venha uma súmula que diz mas ali...
si, o principal foi que a apuração não dava para separar mês a mês. E eu até fui olhar se a divergência tinha sido por isso, porque não seria nem caso de conhecer se ali... Eu já olhei essa parte. Da apuração, mas não é. Os dois casos falam exatamente a mesma coisa. Mas o Percy pode ter reunido quem concordou com esse argumento da apuração e quem concordou com a premissa de que não pode, né? EGA. Acho que EGA é o Command Shift. Não, EGA saiu de pauta. Eu tinha o EGA junto com o Percy, mas o EGA saiu de pauta. No EGA tinha esse critério. Os meus não foram conhecidos o recurso. E eu não cheguei a adentrar ao mérito, mas no que eu votar, pode ter certeza, se o piso que eu fiz é mensal e a apuração é trimestral... Então, tranquilo, eu mantenho meu provimento parcial. Obrigada. Conselheira Lívia, já está preparada? Preciso de mais 2 minutinhos, ou vista de mesa. Só uma porque... vista de mesa. Tá, a gente volta nele depois. Poema, né? Foi junho. Eu só estou olhando a pauta de junho. Você acha? Eu estou bem inclinada a acompanhar a doutora Edeli, porque o fato gerador está correta a data, só está errado a base de cálculo, o valor, né? E se eu consigo apurar, não é a hipótese de que ele apurou trimestral, não fez uma demonstração que eu não consiga dizer os meses, como foi o caso do Percy. Aqui a gente consegue dividir os meses, então acompanho a divergência da doutora Edeli. Ok, doutor Fernando, como vota? Presidente, doutor Tozelli, só um minuto, doutor Fernando. Tozelli quer falar ainda? Então pode abaixar. Pode falar, Fernando. Presidente, eu vou acompanhar a divergência também com a devida vênia, mas eu só estou olhando aqui também para identificar porque no auto de infração em si ele colocou 3 infrações e no TVF ele colocou 4, né? Então, eu também só estou tentando aqui selecionar, acho que eu vou fazer a menção ao TVF, que vai ser mais fácil dizer quais que eu daria provimento parcial. Tá? Conselheiro Tozelli, como vota? Sempre falo que esse tipo de erro incomoda, porque às vezes um trabalho tão bem feito, tão justificado, tão elaborado, na hora que ele vai consolidar, ele simplesmente, o que eu vejo? Que ele errou no aspecto temporal. E aqui, aí a gente precisa falar, não, como um dos meses é o próprio mês, eu posso salvar aquela parcela daquele mês. Mas aí a gente cairia num plano conceitual que não se sustenta do ponto de vista lógico. Todo trimestre, todo fato gerador trimestral e todo fato gerador anual seria também um fato gerador mensal, né? Se a gente considerar que o trimestral é janeiro, fevereiro, março, 31 de março, e aí aqui chegar a falar, não, ainda que seja trimestral, contempla março. Então, como lançou março, eu considero o mês do março. Desculpa, não tem como, é transformar algo que nasceu trimestral em mensal. Isso, do ponto de vista lógico, me parece que não tem como se sustentar. Incomoda, mas é um erro de critério jurídico, aspecto temporal. A gente fala, é um erro bobo, bobinho, não sei o quê, mas é um erro de critério jurídico. Então, concordo que incomoda, mas é um erro de critério jurídico e, sendo um erro, eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu vou pedir vênia também para divergir, acompanhando o entendimento da Edeli, porque, veja que nesses casos, a matéria está estando identificada, né, onde até o auditor demonstra as infrações e não há prejuízo à defesa do contribuinte. Eu acho que seria um caso de nulidade, caso que realmente o contribuinte não conseguisse identificar, mas qual é a minha base? Né? Qual é a base desse tributo? De onde saiu esse novo valor? Então, é um ajuste
é compatível com o que tem de apuração nos autos, né? Diferente seria, num critério desse, como o Fernando exemplificou, uma somatória anual, por exemplo, temos 300 notas aqui omitidas, lancei uma omissão em 31 de dezembro. Paciência, não tem identificação do faturador mensal. Mas nas parcelas em que é possível, e aqui, né, nesse caso, principalmente do item, esse do juro da Memorize, aqui ficou bem claro, bem clara a identificação do faturador nesses meses. O erro, na verdade, aqui eu não acho que é jurídico, ele é um erro, de fato, de operacional, na verdade, de identificação na hora de lançar no sistema, e não marcou a devida transposição para o lançamento do PIS e COFINS, deveria ter sido feito em separado. Quem já trabalhou na fiscalização, o auto de infração, você tem IRPJ CSL, reflexo, ele já gera o auto reflexo ali, com base nos elementos. Quando tem essa distinção de periodicidade trimestral e mensal, se o lançamento não é feito mês a mês, o PIS e COFINS acaba tendo essa consequência, ele acaba levando... Mas olha o que você está falando. Só nos últimos meses. Mas, então, há um erro do auditor no sentido de imputar os dados para cálculo, mas as bases estão perfeitamente apuradas, né? O contribuinte sabe do que se trata em cada uma das infrações. Então, não há um prejuízo à defesa para compreender. Então, nesse aspecto, eu peço o VN aí, eu vou acompanhar a divergência aí suscitada pela IDL. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Esse é um caso bem interessante, nunca tinha me deparado. Gostei até do que o Tozeri falou ali, né? Me lembrou até aquele personagem que ele vai fazendo tudo certinho, mas na hora H ele acaba errando, né? Na hora de tirar um 10. Então, acho que foi o problema aqui do auditor. E isso daí eu entendo que dificulta um pouquinho com relação ao contribuinte, por mais que dê para ele elucubrar, etc. e tal. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o voto da relatora. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, bom, eu ouvi as considerações da doutora Edeli, que acho que vai fazer mais de 3 anos que a gente trabalha junto, acho eu, com a Edeli. E a gente sempre divergiu, e eu sempre bati muito na tecla desse assunto, que não existe acertar sem querer. Que o que a gente está fazendo de preservar o mês, né? Não, porque o mês está embutido no trimestre, então vamos pegar a base daquele mês e... Não, então você tá permitindo ele acertar sem querer, né? Então, eu entendo que a atividade de fiscalização ela é uma atividade 100% comunicativa e racional. Então, se ele decidiu ali expressar que as bases de cálculo eram trimestrais, né, você não pode fazer, você não pode salvar esse mês que, por coincidência, ele calhou de estar ali junto, né? Que é o acertar por coincidência. Em relação ao Matosinho, de que, mas aqui foi um problema só de Safira, eu acho que, da mesma forma, o contribuinte não pode dizer, não, mas não foi minha alegação de multa porque foi um problema de Word, que apagou todo o tópico, né? Então, eu acho que o que importa, no fim do dia, é o produto final, até que eu não invoco tanto, mas o Paulo de Barros Carvalho fala, né, o que é exteriorizado. Se for exteriorizado ali uma cobrança de um tributo de apuração mensal de forma trimestral, eu entendo que é irrelevante se foi de propósito, se foi sem querer, se foi o Safira, se foi... E o crédito tributário ele tem um privilégio muito grande, né, que é a presunção de legitimidade. Então, acho que exatamente a Fazenda tem todo esse ônus de fazer certinho, porque a lei já tá lhe dando uma presunção de validade quando o ato é terminado, né? Invertendo o ônus no momento da assinatura do auto de infração para o contribuinte provar o contrário. Então, acho que essa tolerância ela não pode existir. Obrigado pelo tempo e, então, acompanho a relatora. Lívia e Matosinho. Matosinho quer falar primeiro? É que eu tô nos debates também. Pode. Não, só para dizer que essa questão do Safira era só uma explicação, não era justificativa.
Para mim, a justificativa é que, de fato, há um fato gerador que ocorreu, ele está identificado pelo termo de verificação, que é base do auto de infração, e é perfeitamente identificável e quantificável e ajustável, como a gente faz em vários procedimentos que se reconhece parcialmente ou não a alegação do contribuinte, né, com provas parcialmente, você reduz dentro daquele período um determinado montante. A questão do Safira é meramente explicativa do ponto de vista operacional. Eu concordaria com tudo que você está falando se o PIS e a COFINS não fosse apuração mensal. Mas vamos lá, doutor Fernando, então. Doutora Lívia, passa? Passa? Doutor Fernando. Não, é só para reforçar assim, e esclarecer, né, que eu acho que aqui foi um erro no instrumento de lançamento, que é o Safira. Não foi um erro de fundamentação. Então, quando eu fui olhar infração por infração, e tem umas assim que você vê que ele colocou datas e aí ele só faz uma soma trimestral. Essa daí realmente eu não consigo. Eu acho que o que acontece aqui? É uma fiscalização que foi voltada ao IRPJ. Tenho certeza que ele sabe que é mensal, mas isso não é questão de eu manter ou não o lançamento, né? Mas ele não teve um capricho na hora de pegar valores de vários períodos, né? E pelo menos no TVF ele tem a preocupação de colocar aquilo consolidado mensalmente. Aí ele tem uma soma trimestral e jogou para um instrumento, mas eu não posso dali extrair que ele tinha feito a apuração mensal. Já outras, nessa terceira aqui, né, no TVF, folha 4869, juros e variação cambial de empréstimos à empresa Memaus, não sei, você vai lá e vê que ele tem, no último dia de cada mês, o valor exato, que era a omissão. Nesse caso, eu acho que é um erro no instrumento de lançamento, que é só um sistema que você coloca os valores. Ele foi lá, colocou o valor trimestralmente porque era IRPJ, mandou gerar o reflexo. Né? Mas estão ali. Né? No próprio TVF dele tem, no último dia de cada mês, quanto que era aquela infração. Né? Então, portanto, eu acho que não é dizer se está meio certo, se está meio errado, se há a informação ali suficiente, a não ser que ele dissesse a apuração do PIS e da COFINS é trimestral. Bom, aí eu não ia lutar contra o que ele escreveu. Né? Mas isso aí tem uma infinidade de situações que a apuração é mensal, que é a omissão de receita, e eles fazem o cotejo com a apuração mensal. Agora, um ou outro passa. Um ou outro apura trimestralmente, passa. E esse aí eu acho até que acaba sendo desequilíbrio com quem faz a apuração mensal, com quem trata como tem que ser a infração. Então, assim, desde a época da DRJ, lá atrás, eu venho carregando esse entendimento, a não ser que alguma situação contrária, algum convencimento me traga a inferência de que realmente isso é ajuste. Que eu ainda não consigo convencer, eu peço todas as vezes. Imagina, presidente, quem tem que pedir vênia somos nós, que estamos divergindo, né? Então, quem vota, não. Né? Não, é só questão de como se enxerga o copo. Né? A gente vai enxergar ele meio cheio, o outro enxerga ele meio vazio. Né? Eu não comparo esse, né, com devido respeito ao comentário do Caio, alguém... o Word apagou. Isso fica na mera palavra, né? Se a Word teve um erro. Agora, quando a gente vem aqui e olha no TVF, que é onde descreve efetivamente qual foi a infração, e demonstra ali como é que ele chegou nas bases de cálculo, e eu tenho o valor mensal, né? Aí esse copo que alguém pode enxergar ele meio vazio, eu enxergo ele meio cheio. Mas, obviamente, respeito quem entende de maneira divergente. Ok. Conselheira Lívia. Só que é um dos aspectos ruins de votar primeiro, né? A gente perde todas as discussões, e eu tinha certeza que eu não iria assim, estava convencida pela posição da Edeli, que é muito, muito convincente, mas os doutores Tozelli e Caio realmente me lembraram. É um erro de direito, erro de aspecto temporal, acertou sem querer ali, por acaso o dia era igual, mas se fosse o dia diferente, o lançamento estava errado, assim, resgatando aqui os votos. Eu tenho certeza que eu já votei isso, eu não consegui achar um caso aqui, acho que eu fiquei perdida no raciocínio de tentar achar um caso e não pensei no caso que a gente estava julgando. Então, eu peço licença para alterar meu voto e acompanhar a relatora
Então, para Vai negar provimento. provimento. Tá. Bom, então ficamos assim. Alguém mais quer falar? Ah, não, é só a Lívia, pode abaixar a mão. Então, conhecido por unanimidade e negado provimento por maioria, vencidos Edeli, Fernando e Matozinho, certo? DV, Edeli, é isso? DV, que dava um provimento parcial. Isso, dava um provimento parcial. Então, conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, vencidos Edeli, Fernando e Matozinho, que dá um provimento parcial, DV, Edeli. Ok? Então, vamos lá. Vamos terminar. Não, vamos ainda para o item 26. Ah, Tainá, pode encerrar a gravação. Ok, presidente.